E aí, galerinha, tudo bom? Bom, é... resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, aproveitando que eu tô ainda sem meu notebook, né? Pra discutir uma coisa com vocês. Foi uma questão trazida pela Natália Lage, lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Que na verdade eu já vi algumas proposições de redação, não sei de onde que originalmente vem essa redação, né, essa proposta, que eu achei muito interessante. E tem uma passagem também na obra Uma Janela em Copacabana, na qual o Spinoza ele fala de uma cultura de crime na cidade do Rio de Janeiro, né? E eu quero ampliar essa ideia para a ideia também de uma cultura de corrupção. Então eu vou fazer esse vídeo. É um vídeo mais digressivo, né? Eu não organizei nenhuma ideia, né? Normalmente quando eu faço meus vídeos eu faço um roteiro, mas para trazer essa discussão que eu acho que é uma discussão muito bacana e é uma discussão muito cara a uma matéria que a gente tem nas ciências sociais, né? Chamada Pensamento Social Brasileiro, né? Muitos pensadores da sociedade brasileira pensaram nessa relação entre corrupção e o brasileiro, entre criminalidade e o brasileiro. Então eu posso citar vários pensadores aqui para vocês, como Paulo Prado, como Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, né? Como Gilberto Freire, na sua longa obra, né, que começa lá em Casa Grande Senzala, né? Como, enfim, outros grandes pensadores que vão também refletir sobre essa questão, se haveria uma cultura de criminalidade e uma cultura de corrupção no Brasil, na sociedade brasileira, na história brasileira, né? Todos esses pensadores, eles vão pegar a história brasileira e vão demonstrar, né, as suas questões na história brasileira. Vamos lá, o que a gente chama de cultura de crime, né? Ou cultura de criminalidade, tá? A cultura de crime, a princípio, o que vem a ser a palavra cultura, né? A palavra cultura é uma palavra que surge, ela não surge nos idiomas latinos, tá? Ela vem dos idiomas saxônicos, né? Ela vem, por exemplo, do alemão, que é o Kultur, né? E cultur significa cultivar, né? Você tem o cultivo de plantas na terra e você tem também o cultivo, né, de algo em uma sociedade, de ideias que você, né, vai, como se você estivesse cultivando, né, naquela sociedade, e essas ideias ganham a proporção de hegemonia, elas viram o padrão, elas viram norma, elas viram recorrência, tá? Então, vários pensadores, né, eles sempre perceberam, né, como Hegel, Marx, Weber, Durkheim, né, eles vão perceber o quanto que a cultura, né, ela vai determinar o humano. Não só esses que eu falei, né, que são os pensadores já do 19, mas também pensadores como Hobbes, né, como Rousseau, eles vão perceber isso, né? E cada um vai chegar a uma ideia, né, as suas próprias ideias, que são concepções completamente diferentes. Mas, de toda forma, todos eles percebem que a cultura é um elemento fundamental para o ser humano. Como assim um elemento fundamental para o ser humano? Porque a gente carrega com a gente, nas nossas visões de mundo, nos nossos preconceitos, uma carga cultural e social muito grande, né? Quem dizia, por exemplo, uma coisa muito interessante, né, sobre o racismo, tá? Por exemplo, né, vários pensadores disseram isso, né, sobre o racismo. Por exemplo, ninguém nasce racismo, você se torna racista, né? A cultura te faz racista. Por você ser um produto do meio, como diz lá o Rousseau, como o homem é produto da sociedade,
né, da sua formação, tá? Se essa sociedade for racista, provavelmente, né, no processo de socialização, no processo de educação da criança, a criança vai escutar ditos populares, vai escutar ditos racistas, vai ler histórias infantis que são racistas e ela tende a se tornar racista, não é isso? Então ninguém nasce racista, as pessoas vão se configurando, vão sendo forjadas, vão sendo cultivadas pela sociedade enquanto racistas, tá? Então a palavra cultura, ela significa isso, o quanto que de peso a cultura, né, atua sobre a gente. O Marx já falava isso, né, que por trás das nossas ações, né, o que ele chama de ideologia, há uma carga cultural, né, que explica essa ideologia. Então, por exemplo, naturalmente para o Marx, a ideologia de uma pessoa rica, que nasceu ali na burguesia, que é a classe detentora, né, dos meios de produção, ela vai se portar como uma pessoa rica. Uma pessoa que nasceu no proletariado vai se portar e vai ter uma ideologia de proletário, tá? Isso seria o natural, o normal, tá? Então, quanto que a cultura tem de peso sobre o ser humano? Já que a gente vai falar da cultura do crime e da cultura da corrupção, tá? Vamos lá. Então, o que vem a ser essa cultura do crime? Lá no grupo de WhatsApp eu estava falando para vocês dessa banalização, né, da cultura da corrupção, né, e da cultura também do crime. Vamos lá. Aqui no Brasil nós temos uma cultura de crime muito forte, né? Como assim, professor André? A gente acaba, né, banalizando, invisibilizando certos crimes, né? Por quê? Gente, todo problema que nós temos com crime e corrupção, o que significa a palavra corrupção originalmente, né? É você corromper valores que são idealizados eticamente, né? Todo mundo espera que uma sociedade seja, né, o mais, né, equitativa possível. Percebam que eu não estou usando nem o termo igualitário, tá? Porque é um termo que gera uma série de discussões, né? O mais equitativa possível, que seja, né, que as pessoas sejam respeitadas, que não se tenha diferença de gêneros nem de etnia, né, que seja uma sociedade justa para todos, que a justiça chegue a todos e não só a alguns, né? Então vamos lá. Nós temos algumas coisas que caracterizam a sociedade brasileira, tá? Vou pegar, por exemplo, uma informação aqui para vocês da nossa formação do Brasil enquanto colônia. Qual era a lógica da nossa formação enquanto colônia? Professor, provavelmente professor Bruno, professor de geografia, que vai estar aqui conosco no canal amanhã, ele vai nos explicar isso, né? O Brasil, por exemplo, ele tem uma estrutura que se faz em formato de pirâmide, de triângulo, né? De triângulo. E esse triângulo brasileiro, né, ele se chama plantation, que é um sistema que visava o quê? Né? Visava você produzir uma matéria-prima, que era uma matéria-prima, né, que era muito exportada no contexto da Europa, né? Os europeus queriam aquela matéria-prima, tá? Você vai precisar, então a matéria-prima é uma das partes do triângulo, né? Outra parte do triângulo é o quê? Você precisa de um grande número de trabalhadores para plantar, né, aquela matéria-prima, né, daí a expressão plantation, né, naquele lugar. E como a hipotenusa do nosso triângulo, né, você tem as terras, e essas terras têm que estar concentradas nas mãos de poucos. E esses poucos são uma elite, que é uma elite branca. Os trabalhadores que vão trabalhar nessas terras, eles vêm compulsoriamente da África para o Brasil, num regime de escravidão. São feitos escravos, são homens feitos escravos, trazidos de um outro continente, né, de uma forma brutal e violenta nos navios negreiros, chegam aqui e são submetidos à desumanização, até porque o escravo ele não é humano, ele é um objeto de troca dentro de um sistema capitalista de produção. Deu para entender? Então, uma sociedade formada que tem como marca a escravidão, tá? Então, uma sociedade que tem como marca a escravidão, ela torna o crime legal, ela torna o crime da escravidão oficial, que faz parte
do conjuntos de leis que eram da metrópole, tá? Que foram da metrópole para a colônia, né? De Portugal para o Brasil até 1822, né? 200 anos atrás, né? Quando nós nos tornamos independentes, tá? Essas leis naturalizavam o crime, que é você tornar um outro ser humano um objeto de troca, que é a escravidão. Então, nós temos uma cultura de crime que é muito forte. E essa cultura de crime, gente, ela perpassa pelo racismo. O que eu estou chamando a atenção disso aqui para vocês? No livro Uma Janela em Copacabana, a gente tem ali policiais, a gente tem a polícia. Vocês conhecem a história da polícia no Brasil? Por exemplo, a nossa primeira polícia, quando a gente se torna, né, independente em 1822, era uma coisa chamada Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, qual era o objetivo, quais eram as funções dessa Guarda Nacional? A função dessas pessoas que formavam essa Guarda Nacional era proteger o território brasileiro, né, de possíveis invasões dos nossos vizinhos, sei lá, né, garantir, né, nosso domínio sobre as terras. E quem é que dominavam as terras? Era a elite. E garantir que a escravidão continuasse. O Brasil se torna independente, né? Porém, a escravidão não acaba. A primeira Constituição Brasileira de 1824, ela é uma Constituição que trata a escravidão como uma coisa vigente, de continuação, né, da época colonial, agora na independência. Então a gente não acabou com a escravidão, né? Então, uma das principais funções dessa primeira polícia, que é a Guarda Nacional, não sei se vocês sabem, né, mas no símbolo da Polícia Militar, vocês têm lá no brasão da Polícia Militar, vocês têm o café, que é um símbolo do Império, né? E você tem ali uma referência à Guarda Nacional. A Polícia Militar, apesar dela ter sido criada oficialmente durante a ditadura militar no Brasil, né, ela faz referência simbólica à independência do Brasil e a função que a Guarda Nacional tinha de quê? De proibir que escravos fugissem, formassem quilombos, formassem a desordem e que garantissem o quê? A ordem e progresso. Então a nossa polícia, ela surge nesse sentido de garantir que as relações sociais continuem como desiguais, a desigualdade. A polícia surge no sentido de garantir a desigualdade social e garantir a escravidão. Garantir para quem? Para aquela elite que paga ela, né, e que cria ela. Então a Guarda Nacional, que é a primeira polícia do Brasil, ela tem a função de impedir que escravo fuja, né, de que escravo construa um quilombo, né, e que construa uma oposição aos grandes, né, oligarcas fazendeiros que você tinha no Brasil. No Brasil que está produzindo o café, por exemplo, no século XIX. Né? Aí olha que interessante, nós temos outro momento, né, muito especial, né, que fala muito sobre a nossa polícia, certo? A polícia durante a era Vargas, né, entre 1930 e 1945, ela servia para o quê? Para garantir a ditadura Vargas no poder. Vargas foi o presidente brasileiro que mais tempo ficou no poder, né? Ele fica 15 anos durante essa era Vargas, depois mais 4 anos, né? 19 anos no poder. E essa polícia, ela servia para quê? Para, né, garantir que os opositores ao regime não se colocassem, não fizessem oposição ao Vargas e garantir que a ditadura e o autoritarismo de Vargas fosse a única diretriz para o Brasil. Então a polícia serve ali naquele momento para controlar os opositores, os comunistas, os integralistas, que eram os fascistas brasileiros, as camisas verdes, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, fora da Alemanha, né, o Brasil, durante os anos 30 e 40, era o país que tinha o maior número de fascistas, que são os integralistas, fora da Europa, fora da Alemanha. O Brasil era o segundo país com mais fascistas. Né? A tradição do pensamento autoritário, do pensamento fascista no Brasil é muito grande. Tá? Então, outro momento, quando surge a PM. Tá? A PM ela vai surgir na década de 60, durante a ditadura militar. E para que vai ser criada a polícia militar?
né? A polícia militar, ela é criada para controlar a oposição ao regime militar, matar opositores, né? Torturar opositores e garantir que os pobres fiquem na sua condição de pobreza. Ou seja, mais uma vez a polícia é criada no Brasil, um outro tipo de polícia, para garantir a desigualdade, para garantir a criminalidade. Então, olha só, nós podemos dizer que nós temos uma cultura de criminalidade no Brasil, né? O Estado brasileiro, historicamente, desde a nossa independência e desde a época de colônia, né, ele foi criado, né, para garantir a criminalidade, desde que essa criminalidade fosse executada pelas elites e para que garanta o seu status quo, a sua condição de elite, e que impeça, né, as massas, os grupos dominados, de saírem dessa submissão, desse domínio. Então, há uma cultura de criminalidade no Brasil. Isso explica, por exemplo, gente, o medo que nós temos da polícia. A falta de confiança que nós temos na polícia. A gente sabe que a polícia, ela serve para garantir, né, a manutenção do status quo de uma elite, né? A gente sabe, por exemplo, que a polícia... e isso, hoje em dia, a gente tem várias microelites, né? Então, por exemplo, quando você tem uma milícia dentro de uma comunidade, ela existe para garantir o quê? Os direitos dos grupos que dominam essa elite, né? Essa elite miliciana, né? Então, você vai submeter aquela comunidade o quê? Você submete aquela comunidade a ela ter que usar o gás, né, que é fornecido pelo miliciano, a net que é fornecida pelo miliciano, a segurança que é fornecida pelo miliciano, todo mundo tem que pagar taxa, né? Todo mundo tem que pagar só uma internet que é, né, o monopólio, né, da internet, por exemplo, por parte desses milicianos. Então, há uma cultura de criminalidade no Brasil, né? E, naturalmente, historicamente, né, porque toda a cultura é construída historicamente, a gente tem medo da polícia. A gente, né? Eu estava conversando com uma das inscritas aqui no canal, que, por exemplo, eu tenho a minha nora, ela é americana, né? Meu filho mora nos Estados Unidos. Uma vez, né, a gente ia tomar um açaí, eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, e eu falei assim para ela, hoje a gente não vai poder tomar o açaí porque está tendo um confronto entre a milícia e a polícia naquele bairro específico, naquela região específica. Ela não entendeu, ela me perguntou, mas sogrão, o que é a milícia? E para eu explicar isso para um americano, que, por exemplo, você tem um agente da lei, né? O miliciano, ele pode ser um policial, ele pode ser um bombeiro, que está agindo contra a lei, que ele é ilegal. Como que você vai colocar na cabeça de um americano que vive uma cultura diferente, que tem uma relação até de orgulho com a polícia, né? Que é totalmente diferente, né, da nossa relação de medo? Como que você vai explicar para um americano que aqui nós temos uma polícia, parte dessa polícia é corrupta, e que parte dessa polícia forma um poder ilegal, paralelo, né, que domina um local? E, gente, a cidade do Rio de Janeiro, né, tem estudos aí que mostram que a cidade do Rio de Janeiro, 70% da cidade do Rio de Janeiro é dominada ou pela milícia ou pelos grupos, né, ligados ao narcotráfico, né, ao tráfico, né? Não vou citar grupos aqui. Então, somente 30% do território da cidade do Rio de Janeiro é um território que é dominado pelo Estado legal. Olha que loucura isso, né? Como tu vai explicar para um gringo que tem uma cultura, né, de crime que é totalmente diferente da nossa, de lidar com crime que é totalmente diferente da nossa, tá? E a mesma coisa, gente, funciona para a cultura de corrupção, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma série de clientelismo e a gente tem uma dificuldade muito grande. Foi aquilo que eu coloquei lá na minha entrevista que eu coloquei aqui para vocês no canal, lá em 2015, né, com um grupo de professores, né? Só que a entrevista, né, ela é editada, né, pelos jornalistas, né? E às vezes você não tem um encadeamento todo, como agora eu estou fazendo aqui com vocês. Por exemplo, você tem uma série, né, de coisas no Brasil que configuram essa cultura de corrupção.
Por exemplo, você tem no Brasil clientelismo, você tem nepotismo no Brasil, você tem filhotismo no Brasil. São todos esses ismos, né, que explicam a nossa cultura de corrupção. Como assim, professor? Então, por exemplo, você tem pessoas, né, você tem deputados, né, você tem famílias que dominam a política. Gente, o presidente da República, né, é o presidente, o filho dele, um dos filhos dele, é senador, outro filho dele é deputado estadual para um estado que ele nunca morou, que é São Paulo, e o outro é vereador, e o pessoal até brinca, né, que é um vereador federal, porque ele vive mais em Brasília que no Rio de Janeiro, que é o outro filho dele. Então toda a família está empregada. Olha o que a gente chama de filhotismo, nepotismo, né? E o que é o clientelismo? O clientelismo é aquela força que o brasileiro tem de querer, né, pular etapas dos processos burocráticos em falar em nome de alguém, né, ou pedir favores a políticos ou candidatos à política, né? Então, por exemplo, quer ver? Vou dar uns exemplos muito do cotidiano para vocês, né? Eu trabalho em escola, eu já fui diretor de escola municipal, diretor de escola estadual, né? E todas as vezes, né, que, por exemplo, uma mãe, um pai vai procurar uma matrícula na escola, eles falam assim, eu vim em nome do diretor André. Às vezes nem me conhece, né, quando eu era diretor, né, nem me conheciam. E já falavam no meu nome. Por quê? Porque no Brasil, se você falar o nome da pessoa, você pula algumas etapas, né? Se você chegar no hospital e apresentar o nome do diretor do hospital, diretor médico do hospital, né, e você realmente o conhecer, você pode pular etapas. Esse hospital pode ser público, né, que teoricamente teria que garantir uma isonomia a todo mundo, né? Mas não. Se você conhece a pessoa de fato, né, se você conhece, né, se você é um peixe da pessoa, né, você vai pular etapas e vai conseguir ser atendido no melhor hospital público do Brasil. Não é assim que funciona o Brasil, gente. E o brasileiro acha isso extremamente comum, né? Ele banaliza isso, porque existe uma cultura de corrupção. Mas se você perguntar para ele se ele está sendo corrupto, ele vai dizer que não. Corrupto é o político, é o Estado. E o brasileiro tem uma dificuldade, né? O brasileiro, por exemplo, ele tem uma coisa que é muito interessante, nós brasileiros, isso é uma cultura mesmo nossa, né? A gente olha para o Estado parece estar lá em cima. A gente olha para o Estado, a gente olha Brasília, né? Brasília, né? O Planalto, né? O presidente. É uma coisa que está longe. O americano e o europeu, se você disser para ele assim, não, isso é um problema do Estado. Como assim um problema do Estado, se o Estado somos nós? Eu já escutei isso de americano, gente. Já escutei isso de europeu. Não sei se vocês sabem. Por exemplo, o meu filho mora numa região, né, dos Estados Unidos, que é o estado da Geórgia, né? E ele mora num condado, né, dentro de um bairro, né? Vamos chamar assim, né, para aproximar a ideia, né? E nesse bairro, por exemplo, eles tiram uma vez por mês os moradores para ir trocar as lâmpadas da rua. Aí, olha como que nós brasileiros pensaríamos, né? Não, calma aí, quem troca lâmpada de rua é a Light, quem troca lâmpada de rua é a prefeitura. Isso não é um problema meu. Lá não. Eles são o Estado. Olha a relação de pertencimento como é diferente. Aqui não, a gente acha que o Estado é uma coisa muito inatingível, uma coisa que está lá em cima. E isso funciona para a cultura de corrupção, né? Eu pagar uma propina porque eu tô bêbado, né, e passei pela lei seca, né? Tava bêbado, passei pela lei seca, para não ter que passar pelo bafômetro, né? Eu vou lá e pago uma propina pro policial. O policial me pede 100 merréis ali, né, 50 merréis, e eu pago 50 merréis. Aí se alguém vier me cobrar, mas você tá cobrando, você tá reclamando do político, né, que roubou o dinheiro da merenda, ou então que o filho dele conseguiu passar na frente para fazer uma cirurgia, que ele tem um câncer, um tratamento por causa de câncer, né? Você vai dizer, não, ele é corrupto, eu não sou corrupto. Né? O brasileiro tem isso. O brasileiro tem um escalômetro de corrupção. E esse escalômetro está sempre lá em cima, sempre no Estado, sempre nos políticos, e nunca nele mesmo. O brasileiro não reconhece a sua própria corrupção. Tem uma pesquisa que foi feita em 2002 que é muito representativa disso, né? Perguntavam assim para os brasileiros: você é corrupto? 99% disse que não. Eu queria saber quem é o 1% que disse que sim, né? Achei isso interessante, né? Aí, logo em seguida,
né, você fez uma outra pergunta, né? O entrevistador fez uma outra pergunta. Você conhece alguém corrupto? Aí os brasileiros responderam sim, né? Na verdade, foi 100% respondeu que sim. Então, como assim? Se você diz que não é corrupto e 100% diz que conhece alguém corrupto, é que a sociedade tem uma cultura de corrupção, né? Mas, é claro, você tem um envergonhamento, né? Você não vai dizer que é corrupto, né? Você tem esse envergonhamento. Então, deu para entender o que é cultura de crime, né? A gente, por exemplo, na nossa cultura de crime, né? Alguém que vai cometer um assalto, parece que é um estereótipo que já se naturaliza na nossa cabeça. Ah, Denise foi assaltada, né, andando no bairro do Peixoto. Aí, naturalmente, né, não só a gente, não, tá, mas a polícia também vai pensar. Era alguém negro, jovem, né? Já vai perguntar para Denise, é alguém negro, jovem, né, na hora de fazer o retrato falado, né? E a gente naturaliza. Isso é a cultura de crime. A gente acha que o criminoso é o negro, é o jovem negro, né? Periférico, favelado, da comunidade, né? E essa naturalização, essa estereotipização, né, é típica de uma desigualdade social constituída, né? E, historicamente, nós é que cometemos, nós brancos que cometemos, né, crimes contra os negros. Só que agora o criminoso é o negro, você muda, né, o papel. Deu para entender, gente, o que é cultura de crime e cultura de corrupção? Espero que tenha ajudado esse vídeo, né? Desculpe a digressão, mas eu adoro fazer esses vídeos assim, como eu tô sem computador, né? Eu gosto, acho que fica muito natural, fica muito explicativo, e a gente chega ao que a gente quer, né? Grande beijo, até amanhã, a live amanhã vai ser muito legal, gente. Um abraço.